Bom dia, pessoal! Como vocês estão hoje? Hoje eu tô bem, estou animada e eu quero falar para vocês uma coisa super importante. Vai ter curso online que eu tô escrevendo para vocês. Esse curso eu quero que seja de um preço muito acessível. Eu gostaria que vocês me dissessem qual é o valor ideal, qual é o valor que vocês estão, sabe, pensando em pagar pelos seguintes serviços. Aulas particulares, você pode ter, nós teremos até 5 encontros, eu e você, via Skype, a gente bate papo, tira dúvidas de todo o material que você vai ter em mãos. Vão ter vídeos que você vai poder assistir, reassistir quando assistir. Não são os vídeos iguais do YouTube, tá? Só para começar. O do YouTube não vai parar de jeito nenhum. Vai estar aqui sempre com dicas para quando você precisar voltar a fazer uma consulta. Vai estar aqui, mas o curso ele é um pouquinho diferente. Ele vai ter uma carga um pouco mais, como eu posso dizer, mais didática, mais tranquila, com mais ênfase, com menos lero-lero, menos conversa. Porque aqui no YouTube a gente bate papo, entendeu? Aqui no YouTube a gente conversa, faz as coisas acontecer. E lá no curso, não. Então, o curso que eu tô querendo dar, ele vai ser dividido em básicos em sistemas, né? Vou deixar aqui bem grande pra gente escrever. Vai ser do básico, né? Com 10 aulas. Depois, intermediário, com 10 aulas. E avançado, com 10 aulas. 40 aulas? Não, 10 aulas. Tudo isso de conjunto com material didático de apoio. Esse material didático de apoio, ele é digital e tem mini videozinhos dentro deles, que será no formato PDF ou EPUB, do jeito que você achar melhor. Vai ter dos dois jeitos, tá bom? Então, é um livro que você vai ter, que você pode ler no seu tablet, no seu computador. E aí, é diferente dos outros livros didáticos, que você só tem lá o texto, não. Você vai ter mini videozinhos mostrando, olha, clica aqui, faz aqui, quando for um assunto muito complicado. Certo? Certo. Porque às vezes você não pode abrir os vídeos no seu trabalho, nas suas coisas, mas você pode abrir seu celular e você pode olhar aquele videozinho que tá ali guardado no seu livrinho. Certo? Certo? Além de todas essas aulas, né, de todos esses materiais, essas aulas, vocês vão ter 3 aulas, 3 tipos de níveis de aula, certo? E também você também vai ganhar certificado, que você pode usar em qualquer lugar, entendeu? Você tem um certificado de garantia de que você estudou em design, que você fez uma prova e que você está apto. Sim, porque para ganhar o certificado, a gente faz uma prova. Essa prova, quem aplica, sou Joy, entendeu? Sou Joy. Depois que a gente tem o certificado, para você chegar nesse certificado, além de tudo isso, né? Olha só, eu toda enrolada, tá vendo? Esse tipo de situação não vai acontecer nas aulas, porque elas serão muito mais bem trabalhadas. Nós também teremos 5 aulas agendadas para tirar dúvidas via Skype. O que vocês acham dessa premissa aí, galera? Isso é para o curso de InDesign. Sim, para o curso de InDesign. Haverão outros cursos? Haverão outros cursos. E aí, o que vocês acham? Qual é o valor que vocês acham justo por todo esse material aí? Me digam. Vou catar aqui e vou colar aqui para ficar aqui do lado. E eu quero que você me diga, meu amigo, valor. Qual? Vamos aumentar aqui também. Vamos colocar aqui um Arial. Black. Black. Qual o valor justo? Certo? Qual o valor justo? Quanto vocês pagariam por
tudo isso eu penso em um pacote e em quantas vezes vocês acham que fica bom dividir o valor? Falam pra mim, me dizem aí, porque eu estou montando esse curso super legal, mas eu quero montar com vocês, pensando em vocês, nas possibilidades que vocês têm, eu quero fazer uma parceria. Eu sou professora qualificada, apesar de que aqui no YouTube, gente, como teve um moço aí que falou, não tenho nenhuma didática, não tenho nada, porque aqui é um YouTube, é uma coisa gratuita, eu estou fazendo de bom grado para as pessoas terem oportunidades que eu não tive. Yeah! Mas já que vocês também, às vezes muitas pessoas já me procuraram, inclusive, para aulas particulares e tudo tal, então eu resolvi fazer isso aqui. Só que eu quero fazer um preço justo, tá? Então, mas também não me vem com 10 real, porque, gente, não é por nada não, mas dá um puta fucking trabalho. Desculpa os palavrões, eu sei que tem gente que não gosta, mas acontece que eu sou assim. Eu melhoro, tô melhorando tudo isso, tá? Mas acontece que eu sou assim. E sim, eu sou professora qualificada, eu dou oficinas em faculdade, já dei aula para faculdade, já dei aula para publicidade, dei aula para design gráfico, dou aulas particulares para muitas pessoas e agora eu quero criar meu próprio curso online. Ok, já que falamos dessas pequenas coisas e eu já conversei com vocês sobre o que eu quero, vamos ao que interessa aí na aula de hoje, o que nós vamos aprender. Nós vamos aprender a mexer com as margens do texto com grid. Sim, porque, gente, grid é uma coisa super importante. Grid é o que vai fazer o seu designer ter equilíbrio na página, entendeu? Eu tô mexendo aqui no traçado. Eu quero preenchimento. Vai ter um equilíbrio na página. Entendeu, amigo? Vai ter um equilíbrio na página. Às vezes, quando você abre uma revista, tem muitos espaços lá em branco, por exemplo, né? Muitos espaços em brancos. Deixa eu ver, eu boto. E às vezes a gente não entende, mas fica tão bonito, sabe? Fica um negócio tão charmoso, tão tim blim blim, a gente não sabe por que fica tão tim blim blim, tão charmoso, mas é por causa das margens. Estão vendo o que eu estou fazendo aqui? Dependendo de como você posiciona o seu arquivo dentro do seu InDesign, você tem aí como é que eu posso dizer, um respiro, uma coisa saudável que faz a pessoa querer ler. Então, dicas importantes. Quando você quer fazer com que a pessoa leia de verdade o seu livro, o seu texto, todas as suas coisas, você tem que fazer caixas de texto menores. O default do InDesign como margem é esse aqui. Calma que eu já vou explicar tudo direitinho, tá? É só uma base teórica agora. Básico do InDesign no default é esse aqui, 12,7. Basicamente ninguém usa, as pessoas usam margens muito maiores, muito mais compridas, muito mais grossas. Para quê? Para você ter um respiro, uma vontade de ler. Pensa na seguinte suposição, eu estou aqui com uma página de um livro e vou usar a margem desse texto aqui e eu vou colocar um texto falso, tá? Vamos tentar mais ou menos copiar um design aí de um livro comum aí, tá? Geralmente o pessoal usa essas cores mesmo, aumenta a fonte também não, o pessoal deixa essas fontes pequenininhas, aumenta um pouco a entrelinha. Pronto. Minha entrelinha não bateu no meu pé e não vai bater tão cedo, então vamos mexer aqui na entrelinha. Isso aqui de entrelinha, essas coisas, tá tudo na aula 1, tá, gente? Ó. Como que fica a página? Vocês pensam em ler uma página desse jeito? Cara, olha o tamanho dessas bordas aqui. Isso aqui não cabe nem o dedão da pessoa. Quando a pessoa precisa ler o livro ou a revista, ela vai, principalmente se ela for física, obviamente, ela vai segurar com os dedões, principalmente em cima da página. Então, o dedão da pessoa não pode ficar, como eu posso dizer?
em cima do texto. Por quê? Porque começa a dar um incômodo, porque ela vai ter que mudar a mão de posição várias vezes. E esse negócio de ficar mudando a mão de posição várias vezes, inconscientemente deixa a pessoa muito irritada. Portanto, é interessante que você pegue as suas manchas e deixa a sua mancha, o seu grid, né? Podemos dizer assim, um pouquinho menor. Oh, meu Deus, tá difícil aqui a situação, tá difícil aqui. Olha como fica mais agradável a leitura. Você tem uma ideia, primeiro porque o seu dedão cabe aqui nessas manchas. Depois você tem uma ideia de que o texto é curto. Então você tem um prazer de olhar, você sabe que você vai virar as páginas mais rápido. Mesmo uma pessoa que gosta muito de ler, quando ela vê uma mancha de texto que eu falo é o espaço onde o texto está inserido. Quando ela vê uma mancha de texto curta, ela tem a sensação de que ela vai conseguir ler mais rápido do que ela está habituada. É só uma sensação, meu amor. Às vezes não é nada disso, tá? Mas, outra coisa. Como que você vai decidir qual é o tamanho da sua margem? Primeiro, você vai ter que começar pelo orçamento. Porque não adianta você fazer um livro, uma margem desse tamanho, uma folha desse tamanho. O que acontece se for um Game of Thrones, que tem 800 páginas, e eu tiver uma mancha desse tamanho? Um livro de 600 páginas vai se transformar fácil em 1.200 páginas. O que vai deixar o livro ainda mais caro. Então, não. A gente tem que pensar no orçamento, no preço final do livro. E como a gente vai saber de tudo isso? Com o seu cliente vai dizer, olha, eu quero que o livro tenha, em média, mais ou menos tantas páginas, porque tantas páginas vai custar tanto na gráfica, vai custar tanto para o diagramador, vai custar tanto para o revisor, e vai ter um resultado final de valor X que as pessoas vão conseguir comprar. Então, às vezes, você tem um livro aí no mercado que custa R$40, que eu acho que é um preço muito caro, mas é um preço que é muito praticado, e é por esses motivos. Então, você precisa ter uma mancha aí adequada também com o seu orçamento. Mas como hoje nós não estamos falando de orçamento, estamos falando de espaço, como é que a gente mexe na mancha, meu amor? Como é que a gente mexe na mancha? Então, para começar, aqui no nosso menu, aqui do lado, aqui do cantinho, tá vendo? Aqui onde tem pagininhas, as pagininhas. Aqui em cima, esse espaço aqui, também tem um fio, onde meu mouse mudou, tem um fio. Esse espaço aqui em cima é a minha página mestra. Aqui embaixo são as páginas imprimíveis. O que é página mestra, o que é página imprimível e qual é a diferença entre as duas? Bom, vamos lá. A página mestra é tudo o que você fizer aqui nessa página mestra vai aparecer aqui nessas páginas. Eu vou colocar aqui mais algumas páginas, tá? Então, vamos lá para minhas páginas mestras. Você imagina um livro de Game of Thrones com milhões de páginas e você tendo que colocar número de página um por um na mão? Ah, né? Me poupa, ninguém merece, certo? Ninguém merece. Não, ninguém merece. Então, a gente coloca esses números de página aqui na mestra. Isso aqui eu também já ensinei na aula 1, tá? Então, se vocês quiserem saber um pouco mais, corre lá na aula 1, vai estar lá e você vai aprender. Certo? Então, a gente vai posicionar aqui. Percebam que este é o meu jeito designer de trabalhar. Eu vou colocando as coisas onde eu acho que deve ficar, sem muito pensar em métrica, sem muito pensar em número. Tem gente, tem designers, tem pessoas mega blaster fucking poderosas que acham isso um absurdo. Acham que isso é uma tremenda baboseira, um tremendo absurdo. Você tem que começar sim pela matemática. Não, eu gosto de começar pelo desenho, tá? Eu gosto de começar pelo desenho. Então, eu vou por aqui. Ah, eu tô começando a olhar no olho. Eu começo primeiro no olho, posicionando todos os meus elementos na página, tá? O que eu fiz aqui, gente? Quando eu tô com a seta preta ativada e eu aperto a tecla W, essas linhas guias desaparecem, tá? E quando eu aperto com a tecla preta, tá? Com a seta preta aqui, e aí eu aperto o Shift W, eu consigo jogar a minha página inteira na tela inteira do meu computador para eu ter uma visão um pouco melhor do que está acontecendo, tá? Eu tiro toda aquela sujeira, todos aqueles menus e tudo para poder ver a página melhor.
Depois eu aperto o tecla Shift de novo e ele volta pro lugar. E se eu apertar só o Shift, se eu apertar só o W, eu vejo as minhas guias. Então, eu começo a trabalhar sem as guias primeiro. Depois eu vou arrumar as guias. Então, eu venho aqui com o meu texto, né? Isso assim, eu já arrumei a minha página lá, o meu formato da página. O formato de página também está lá na primeira aula. Vou preencher com texto reservado. Como que preenche texto reservado, professora? Então, como preenche texto reservado? Vamos lá. Você vai vir aqui com a sua caixa de texto. Lembrando que uma vez que você tá com essa caixa de texto, se você apertar o W, vai aparecer o W, tá? Então, tem que sempre estar com a seta preta para que o W não seja digitado. Então, eu vou abrir uma caixa de texto com o meu botão direito. Eu vou colocar aqui, preencher com o texto do espaço reservado. Eu vou manipular, né? Dependendo de como for o livro, que você, né, você vai escolher fonte, também tem um monte de outras coisas que você precisa pensar, inclusive, quando você está tratando de manchas e de grids. Você tem que escolher a fonte que você vai usar antes de pensar no grid. Mas isso não é o caso agora, nós estamos falando de grid, certo? Certo. Vou colocar essa fonte horrorosa aqui mesmo. Eu vou aumentar, porque digamos que o meu livro ele tenha pouco texto, tá? E é um livro de design super maravilhoso, então eu vou deixar ele aqui desse jeito aqui e vou colocar 102 não dá, né? Era só pra ser 12, tá? 12 de recuo, certo? Certo. Ah, gostei. Então eu vou fazer do outro lado, vamos ver? Vamos ver, gostei. Como que eu vou pensar as manchas internas e externas? Porque assim, essa aqui é a mancha interna e essa aqui é a mancha, desculpa, a margem interna e essa aqui é a margem externa. A margem superior e a margem inferior. Como eu decido as larguras? Elas são sempre iguais? Elas mudam? Depende. Se seu livro for muito grosso, tipo um Game of Thrones de 600 páginas, eu sugiro que essa margem aqui, ela fique um pouco maior em relação a essa outra margem aqui. Por quê? Você vai chegar no meio do livro e você vai abrir. Quando você abre o livro, o que acontece? Isso aqui tende a fazer cada vez mais isso aqui. Quanto mais grosso é o livro, mais a mancha de texto vai entrando para dentro do texto. Aí chega uma hora que às vezes você não consegue ler, você tem que começar a rasgar não, puxar o seu livro, desapertar o seu livro para poder conseguir ler. Então, dependendo da quantidade de texto, é importante que essa mancha seja um pouquinho maior. Em vários livros, somente os mais antigos livros de design, eles pedem justamente ao contrário, que essa mancha aqui fique maior do que essa aqui. Mas é justamente pelaquela premissa que eu falei, a pessoa precisa colocar o dedão aqui, então o dedão não pode ficar em cima do texto. Só que eu prefiro muitas vezes, no caso de você ter que ficar manipulando o seu dedão, do que você ter que rasgar o seu livro sem querer. Eu acho que você fica com muito mais bronca tendo que abrir mais o livro para conseguir ler do que você ficar trocando o dedão de lado. É importante que você não tenha que fazer nenhuma dessas duas coisas, que a leitura seja tranquila e seja boa. Então, eu sempre parto por essa premissa. Bom, eu pensei na minha nota de minha página aqui, né, de rodapé, vou colocar aqui, mas aqui você pode fazer onde você quiser. Tem gente que põe aqui, tem gente que põe aqui em cima, tem gente que põe N lugares. Então, nós estamos pensando numa coisa um pouco mais clássica, tá? Bom, eu gostei mais ou menos de como ficou. Ok, agora eu vou começar a mexer minhas manchas. Eu apertei o W com a seta preta, aí eu vou lá nas pagininhas, nas páginas mestres, que é onde eu estou trabalhando o meu design, tá? Vou deixar as duas selecionadas. Quando eu seleciono as duas, eu clico em uma, aperto Shift e clico na outra. Beleza, as duas páginas mestres estão selecionadas. Então, agora eu vou em Layout, e vou vir aqui em Margens e Colunas. Vou colocar para visualizar e eu vou tirar esse cadeadinho aqui. Yay! Tirei o cadeadinho. Isso significa que eu vou começar a mexer. Então, eu vou procurar trazer a minha mancha o mais próximo possível da minha caixa de texto, certo? E aí, conforme... Eu raramente deixo
números quebrados como esse aqui, 12,7. Eu só deixo números quebrados assim quando a minha a minha entrelinha não está batendo, porque, né? Isso é para uma aula avançada lá no curso. Eu vou trazer aqui para você mais ou menos para você entender e aí, né? Anyway. E aí agora eu tô mexendo onde eu não deveria mexer. É aqui que eu tenho que mexer. Oh, não é aqui que eu tenho que mexer. Interna, externa. Filha, é externa. Onde você não aprendeu externa. Bom, tá. As duas ficaram iguais. Certo, 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 certo. Tá. E aí, ficaram aqui do jeito que eu quero. Eu venho aqui, arrumo mais ou menos. Porque foi tudo meio que no olho, né? Então, aqui eu deixo mais ou menos certinho. Como eu quero. Bom, isso aqui é a minha, vai ser a minha, como eu posso dizer? A minha mancha de texto, vai ser o meu grid de texto, porque isso aqui não deixa de ser um grid, tá? Mas ele é um grid para criar uma mancha de texto de livro textual. Então, se eu chego aqui, né, vamos supor, eu tenho um texto enorme, que eu vou colocar aqui, então, né? Depois eu vou ensinando mais outras manhas. Tem bastante manha na aula 1 e aqui eu tô desmistificando as aulas e colocando mais manhas. Eu vou colocar aqui um negócio absurdamente maluco, tá bom? E eu vou fazer sempre, é importante. Olha, veio logo com o meu nome, Elise, as a Xperia Tutorial Assimi com culpa. Gente, que loucura. Veio com o meu nome. Achei legal, hein? Achei legal. Então, tá aqui o meu primeiro texto gigantesco. E aí percebam que tem aqui, né, um negocinho vermelhinho. Isso significa que tem texto escondido. Então, eu vou clicar nele e o meu cursor vai mudar. Eu vou para a página seguinte, vou colocar um cantinho aqui da minha página e vou apertar o Shift. Ai, tem outras coisas, outras formas, outras maneiras de fazer coisas assim acontecer? Tem. Mas, gente, é uma coisa de cada vez, tá? Vamos começar pelo beabá. Eu sei que tem muita gente que começa falando assim, que já entende do assunto, e aí fala, mas você não mostrou isso, mas você não fez aquilo. Não, gente, calma, uma coisa de cada vez. Então, eu consegui, coloquei o meu texto aqui, gostei da minha margem, da minha guia, e é isso. Eu posso ter várias páginas, mestre? Posso ter várias páginas mestre, com várias guias diferentes, Então, essa foi uma das margens. Vou apagar tudo, e vou explicar uma outra coisa sobre grid, sobre margem, sobre tudo. Vamos lá nas páginas mestras. Vocês entenderam o conceito das páginas mestras, né? Tudo que aparece aqui vai aparecer ali. Então, não ponha o seu texto principal aqui. Você só põe aqui o que vai ser repetido em todas as páginas, tá bom? Como, por exemplo, cabeçalho, rodapé, algum tipo de vetor, qualquer coisa assim. Bom, vamos selecionar aqui as duas páginas mestras de novo. Vamos lá em Layout, margem de colunas, e vamos colocar aqui colunas. Olha, dá para você criar várias colunas. O medianis é o espaço que vai ser entre uma coluna e outra. Então, você pode aumentar do jeito que você quiser. Certo? Certo! Então, se eu jogar o meu texto aqui, e eu for fazer, sei lá, muitos textos aqui, muitos. Deixa eu começar, aliás, já fiz aqui, né, na minha página mestra, vamos lá para a minha página imprimível. Vou colocar aqui várias páginas, vou aqui vir na primeira, vou abrir uma caixa de texto aqui nessa minha margem, nessa minha coluna, vou preencher o espaço reservado, eu vou aumentar o texto absurdamente, que é para vocês poderem entender. Vou pegar esse pontinho aqui, vou clicar aqui com o Shift, vou segurar, ele vai rolar. E olha só como é que fica, certo? Certo! Isso aqui são as colunas no grid, na margem. Existe grid? Gente, existem zilhões de grids, existem milhões de grids, e às vezes é muito legal vocês terem um livro, olha aqui, chamado de grid. Vocês procuram aí um manual de grid. Manual
Tem livros falando sobre isso, muitos e muitos livros. Tem um que eu gosto muito, deixa eu ver se eu acho aqui. Ah, eu não vou achar nenhum dos gringos aqui, né? Bom, enfim. Tem, vamos lá na Amazon. Aí eu fazendo propaganda da Amazon. Compre na Amazon. Eu vou mostrar aqui um livro muito legal de grid. É que eu esqueci o nome dele, mas... Ah, este aqui. Grid. Construção e Desconstrução. Esse livro... custa muito dinheiro! Ah, tá. Sabe por que ele custa muito dinheiro, gente? Porque a Kozak Naif, tá vendo? Aquele assim da Kozak Naif, ela faliu. Não é que ela faliu, ela fechou. E já era. E acabou. E foi embora. E foi pro Almen. E assim, é um livro muito difícil de achar agora. Eu estou torcendo para que outras empresas possam comprar este livro. Eu comprei ele já faz uns 5, 6 anos. Eu uso muito. Mas eu posso trazer aqui, né? Fazer, inclusive, criar um livro e poder oferecer para vocês por um valor muito, 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 muito bacana, se vocês acharem que é válido, tá bom, gente? Então, sobre grids e colunas, em página mestra, que eu queria dizer é isso. Eu espero muito que vocês queiram fazer o curso. E eu gostaria que vocês me dessem muita sugestão, porque eu quero fazer uma coisa que vocês possam realmente gostar, que possa ser realmente útil na sua vida e que possa ser realmente viável. Ok? Ok. E é isso aí, gente. Vou tirar tudo isso aqui. Ah, tá, desculpa. Antes de eu terminar a aula, olha, tá vendo? Essa é a falta da didática que o pessoal andou comentando. Mas, gente, é assim mesmo, entendeu? Outra coisa. Você é obrigado a seguir o grid? Muitas das vezes você é obrigado a seguir o grid? Não, você não é obrigado a seguir o grid. O grid muitas vezes serve para te orientar enquanto ao equilíbrio da página. Então, eu tenho aqui um texto, mas aí eu vou querer criar um outro texto aqui, né? Vamos preencher com mais texto. E aí eu quero pôr uma imagem aqui, certo? Porque dentro do design, você precisa ter um equilíbrio. Então, aqui eu tenho o meu texto, certo? Que ocupou as 3 margens, as três colunas. Eu tenho um texto que ocupou uma coluna só e eu tenho uma imagem que ocupou 2 colunas. Então, às vezes, você tem as colunas, mas não necessariamente para você colocar todas elas ali juntos, mas sim, às vezes, para te guiar. Você precisa fazer essas colunas somente com essas margens aqui? É claro que não. Eu posso tirar aqui e colocar uma coluna só. E eu posso usar as minhas linhas guias. Como que eu uso as minhas linhas guias, meu amor? Juju, beleza. É só, tá vendo aqui a régua? Se a régua não estiver aparecendo, é Ctrl R. E aí você consegue construir o seu grid da forma que você quer, que muitas vezes as pessoas constroem desta maneira também, tá? Não é errado? Não é errado. Tem gente que fala, não, Elis, isso tá errado. Isso não é uma coisa técnica, isso não é uma coisa boa, isso não é uma coisa visível. Gente, pra mim, na minha opinião, o que é bom é aquilo que funciona, entendeu? Que funciona pra você. As técnicas podem ser várias, podem ser N técnicas. E cada um vai construindo a técnica que acha melhor para você, entendeu? Então, você pode construir dessa maneira. Por quê? Qual que é a diferença entre você construir com as linhas guias e você construir com as colunas? Lembra que quando eu tinha uma página com a coluna, eu vou colocar só essa página aqui com coluna, para ser visual. E essa página só com essas linhas guias. Então, vamos lá. Quando eu tenho um texto, vamos supor que eu vou importar um texto aqui. Aí eu não tenho um texto nenhum para importar. Tá. Vou pegar um texto aqui e vou preencher ele com espaço reservado. Certo? Vou aumentar para fingir que tem mais espaço. Certo? Quando eu importo um texto, e eu ajusto ele aqui na minha margem, nessa coluna aqui, né? O que acontece? Quando eu clico aqui e vou para a próxima coluna, o texto tende a fazer o caminho da coluna. Quando não tem coluna, o que acontece? Ele vai para a coluna inteira.
E às vezes você não quer, você quer importar o seu texto. Esse negócio de importação também tá na aula 1, tá? E a importância da importação também tá lá. Então, às vezes você quer só importar o seu texto, mas você não quer que ele apareça nessas colunas. Então, você faz as guias aqui na Master com esse tipo de recurso aqui. Porque o seu texto vai correr e aí você consegue mexer na caixinha de texto conforme o teu grid que você criou. Entendeu? E aí você consegue ter textos e textos e grids de diversas formas, diversos formatos. Gente, eu peço desculpa pela minha falta de didática, pela minha falta de preparo. Exatamente isso está acontecendo. Quando a gente vem aqui para o YouTube, é uma coisa um pouco mais descolada, mais tranquila. E né? É assim. Mas eu prometo que o curso será muito mais didático, sem essas palavras, às vezes, chulas, que eu solto sem querer, né? E também vai ser uma coisa bem profissional, porque ao contrário de muitas pessoas acharam aí que eu não sou professora, sim, eu sou professora. Eu dei aula em faculdade, eu dei aula em curso preparatório, eu faço oficinas, eu dou aulas particulares. Só que o meu jeito é esse. Eu tô na faculdade, eu tô com um monte de adolescente. Se eu quiser falar com adolescente, com gente jovem, eu não posso falar como se eu fosse uma pessoa muito mega adulta, não, porque ninguém vai prestar atenção em mim. Porque isso são coisas chatas. Mas nas minhas videoaulas eu vou tentar tranquilizar um pouquinho o meu vocabulário, né? Deixar ele um pouquinho mais normal. E vou vir muito mais bem preparada, porque ele vai seguir o manual, então precisa ter essa didática. Bom, é isso aí, gente. Eu espero contar com vocês para os próximos vídeos, para as próximas aulas. Espero o feedback de vocês, do que vocês querem, do que vocês acham legal, do que vocês precisam. E aos poucos eu vou colocando tudo isso na lista de aulas para vir, ok? Ok, beijo pra todo mundo e até a próxima!